último conteúdo da aula 9. E então hoje esse é o nosso último encontro. Antes da gente começar, eu só queria comentar com vocês sobre uma dúvida que surgiu na última aula, eu fiquei de trazer a resposta, né? Sobre aquele exercício de matriz inversa. Esse aqui, não sei se vocês estão lembrados, um exercício que a gente resolveu juntos, né, usando uma propriedade da matriz inversa, e surgiu uma dúvida sobre uma outra forma de resolver a questão, né? E eu falei na última aula daí que eu também tinha pensado nessa segunda forma, só que tinha chegado num resultado diferente, eu fiquei de trazer a resposta para vocês. E o que acontece é que eu tinha feito o cálculo errado, tá? Realmente dá para resolver de duas formas, tá? Então, aqui eu resolvi como a gente fez na última aula, e aqui eu resolvi do outro jeito. É uma forma mais trabalhosa, né? A gente vai usar matriz inversa, multiplicação de matriz, sistema linear, que é o que a gente vai ver hoje. Então, é bem mais trabalhoso, mas dá para resolver, né? Dá certinho, bate o mesmo resultado. Eu vou ver uma forma de deixar isso com vocês, talvez no Moodle, tá? Não sei como que a gente pode disponibilizar, mas eu vou deixar isso com vocês, tá? Para quem quiser aí resolver das duas formas, que se quiser, depois do fim da aula de hoje, tentar resolver por esse jeito aqui para fazer um apanhado aí dos conteúdos que a gente viu, é uma boa também, tá? Então, depois da aula eu converso ali com o Alan, não sei, para a gente ver como deixar isso com vocês, tá? Então, vamos lá para, certo? Vamos lá para sistemas lineares, né? Na última aula a gente falou de matriz inversa e determinantes, e hoje a gente vai entrar em sistemas lineares. O que são sistemas lineares? Vamos lá. Sistemas lineares são um conjunto de equações, né? Equações lineares, com um número de equações e um número de incógnitas. O que são equações lineares? Equações lineares são equações desse tipo aqui, em que a gente tem aqui esses termos A1, A2, a N aqui, são os nossos coeficientes reais. Eles vão multiplicar as nossas incógnitas aqui, os nossos x, x1, x2, xn. E aqui, o B é o nosso termo independente. Então, as equações lineares, elas têm esse formato aqui, né? Tem coeficientes reais multiplicando as incógnitas. Ah, tá, esses aqui, né? Tá menorzinho, né? Eu vou copiar aqui embaixo. Equações lineares, elas têm esse formato aqui que eu mostrei, né? Vamos repetir os sistemas aqui. Então, um sistema linear, ele é um conjunto de equações que tem essa forma aqui, ó. Z igual a zero, a gente vai ter outra equação aqui. Eu acho que ficou pequeno mesmo, né? X menos 2y menos 3z igual a zero. Isso aqui é um sistema linear, tá? Então, o que a gente identifica aqui? O x, né? O y e o z são as nossas incógnitas, certo? Os números que multiplicam essas incógnitas, né? O 3, o 2, aqui a gente vai ter um, né? Escondidinho. O menos 2, menos 3, 4, menos 5, menos 3 aqui, são os nossos coeficientes reais, tá? E o que está do outro lado da igualdade são os nossos termos independentes, tá? Eu vou escrever aqui. Termos independentes é o que está do outro lado da equação. Independente, certo? As nossas incógnitas estão em amarelo. E os números que multiplicam as incógnitas, vou colocar aqui do ladinho, são os nossos coeficientes reais, tá? O sistema linear, ele tem essa carinha aqui.
É um conjunto de incógnitas multiplicado por coeficientes que vão ser iguais a um termo independente, né? E aí a gente tem um número de equações, um número de n equações e n incógnitas. A gente pode ter o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas, que é esse caso aqui, né? A gente tem 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Ou a gente pode ter, que nem está aqui embaixo, eu vou copiar aqui maiorzinho. Aqui a gente também tem 3 equações e 3 incógnitas, mas ele está num outro formato, né? Esse aqui é um sistema escalonado, depois a gente vai tá um pouco desfocado, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Vamos ver. Espera aí. Vamos ver se eu consigo ajeitar. Agora parou, né? Espera aí, pessoal, deixa eu só arrumar aqui. Só um minutinho. Acho que eu mexi no celular aqui, ele caiu a conexão. Vejam se melhorou um pouquinho, pessoal. Configurações do Meet melhorar as qualidade da imagem de entrada. Vamos ver se eu sei fazer isso aqui. Vejam se melhorou, pessoal. Tá dando para enxergar melhor? Então tá, então vamos seguindo. Se vocês não estiverem enxergando alguma coisa, vocês me avisem, tá? Porque às vezes aqui eu tô vendo de uma forma e vocês estão enxergando de outro jeito. Mas então tá, se vocês estão enxergando, então tá bom. Então, voltando, os sistemas lineares, eles têm essa carinha aqui, né? A gente tem, às vezes, o mesmo número de equações, o mesmo número de incógnitas, mas a gente pode ter, por exemplo, duas equações com x, y e z lá dentro. E, né, ter duas equações e 3 incógnitas. Ou ter 3 equações com só duas incógnitas, só um x e um y, por exemplo. São tipos de sistemas lineares, todos eles são sistemas lineares. A gente não precisa ter... O m, ele não precisa ser igual ao n para ser linear, tá? Pode ser diferente, o número de equações pode ser diferente do número de incógnitas. O que a gente não pode ter, por exemplo, num sistema linear, é esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, uma equação aqui 3 vezes x vezes y menos z igual a 7. Isso aqui não é uma equação linear, tá? É não linear, certo? Porque isso aqui é uma multiplicação de incógnitas que não é linear, ok? A gente não pode ter esse tipo de coisa aqui. A gente não pode ter, por exemplo, x ao quadrado, y ao cubo. Tudo isso aqui é não linear, tá? É sempre as incógnitas, elas vão estar sempre elevadas ali a potência 1 só, certo? A gente não pode ter nada ao quadrado, não pode ter incógnitas sendo multiplicadas uma pela outra. É sempre nesse formatinho que eu mostrei para vocês aqui, tá? Se fugir disso, não é linear. Mas aqui a gente vai trabalhar só com sistemas lineares. Certo? Então, vamos em frente. Vou me organizar aqui. Dentro dos sistemas lineares, a gente tem duas possibilidades. Ele pode ser um sistema possível de resolver, ou ele pode ser um sistema impossível de resolver, tá? O que é um sistema impossível de resolver? Ele não vai ter solução, tá? Ele não tem solução, ok? E como que a gente representa daí, né? A gente está lá na prova e viu que o sistema não tem solução, como é que a gente representa a solução desse sistema? A solução vai ser um conjunto
vazio, certo? A gente representa assim. Ou pode ser também dessa forma aqui, conjunto vazio, sem nada dentro, porque ele não tem solução. A gente tem também sistemas lineares, né? Quando ele tem solução, ele é classificado como um sistema possível. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Eu acho que acabou ficando pequenininho, mas vamos lá. Né? Um sistema possível, ele tem solução. A gente vai conseguir resolver aquelas equações. A gente vai ter um conjunto lá de números que vão satisfazer aquelas equações do sistema. Então, esses são sistemas possíveis. Dentro dos sistemas possíveis, a gente tem sistemas determinados ou indeterminados. O que significa um sistema determinado? Um sistema determinado, ele tem uma única solução, certo? Um sistema determinado. E um sistema indeterminado, ele vai ter infinitas soluções. Beleza? Então, a gente vai ter uma infinidade de números que vão satisfazer aquelas equações, certo? Como que a gente representa a solução de um sistema determinado? A gente vai representar ela, vamos supor que a solução do sistema seja, sei lá, x igual a 1 e y igual a 2. A gente vai representar dessa forma, tá? A solução do sistema indeterminado, a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente representa. Eu vou deixar para explicar só na hora, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, a gente tem aqui, em resumo, a gente tem 3 tipos de sistemas, né? O sistema impossível, um SI. A gente tem o sistema possível determinado, SPD, com uma única solução. E a gente tem o sistema possível indeterminado, que tem infinitas soluções. Existem algumas formas de a gente saber quando que um sistema é impossível, quando que um sistema é possível, né? E daí se ele é determinado ou indeterminado. Uma delas, o que pode já dar um indício para a gente, é a gente pegar os nossos coeficientes, né? Aqueles aqui, os números aqui em cinza, né? Esses números que multiplicam as incógnitas, e montar uma matriz e calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante for igual a zero, né? Se o determinante for igual a zero, ele pode ser um sistema impossível ou um sistema possível indeterminado. Se ele for diferente de zero, ele vai ser um sistema possível determinado, tá? Ao longo da aula a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais e vai ficar mais fácil de a gente ir gravando esse tipo de coisa, tá? Outra possibilidade da gente saber se um sistema é possível, impossível, determinado, indeterminado, é a gente olhar para as equações do sistema, principalmente quando ele é 2 por 2, né? Quando a gente tem duas equações e duas incógnitas. A gente vai ter equações desse tipo aqui, ó. Vou escrever aqui no cantinho, tá? Sei lá, 2x mais y igual a 1 e 3x mais 2y igual a 5. Tá? Eu não sei o que é esse sistema aqui, tá? Eu acabei de inventar. Mas a gente pode, se a gente isolasse aqui, por exemplo, o y em cada uma dessas equações, a gente ia ter equações de retas, né? Isso aqui, cada equação aqui é a equação de uma reta. Não sei se vocês já tiveram aula de, acho que é geometria, né? Mas se não tiveram, vocês vão chegar lá e vão ver que essa aqui é a equação de uma reta. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ver se essas retas, elas são concorrentes, se elas vão se cruzar em um ponto só, aí esse é um sistema possível determinado. Se elas forem coincidentes, a gente vai ter um sistema possível indeterminado, porque daí elas vão se cruzar em todos os pontos, né? A gente vai ter uma infinidade de pontos para solucionar esse sistema. E se elas forem paralelas, elas não vão se cruzar nunca e a gente não tem solução, é um sistema impossível. Essa explicação das retas, ela é bem legal, tá? Vale a pena vocês conferirem, tá lá na apostila de vocês, bem explicadinho, tá? Bem no detalhe. É bem interessante vocês lerem com calma para aprender a fazer a discussão desse sistema.
Eu não vou passar todos os exemplos aqui, porque acho que a gente não teria tempo, tá? Mas vale a pena dar uma conferida. É uma explicação bem legal, tá? Eu só vi essa explicação com as retas quando a gente estava preparando as apostilas do cursinho, e eu pensei, nossa, que fácil que ficou de visualizar, sabe? Porque quando eu aprendi sistemas lineares, ninguém me falou isso. Então, vale a pena, é bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Então, vamos lá. A gente tem sistemas lineares possíveis determinados ou indeterminados e sistemas impossíveis. Agora, vamos trabalhar com eles, né? Como que a gente pode resolver um sistema linear? Uma das possibilidades é o método da adição. E aqui a gente está trabalhando com um sistema 2 por 2, duas equações e duas incógnitas. Tá? Eu vou escrever aqui o sistema de novo maiorzinho para vocês enxergarem melhor, antes da gente começar a resolver. Tá? Esse é o nosso sistema. Ok? Tá um pouquinho melhor de ver, gente? Vocês querem que eu escreva maior? Me deem um retorno aí. Se vocês... Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. A gente tem esse sistema aqui. Quem são as nossas incógnitas aqui? A gente tem a incógnita x, né, nas duas equações, e a incógnita y nas duas equações. Então, a gente tem duas incógnitas e a gente tem duas equações também. Por isso que a gente chama de sistema 2 por 2. Quem são os nossos coeficientes reais? A gente tem aqui, na primeira equação, um escondidinho aqui do lado do x, né? E um escondidinho do lado do y. E na segunda equação, a gente tem os coeficientes reais, 4 e menos 2, tá? E os termos independentes, 5 e 2. Como que a gente pode resolver esse sistema? O que é resolver o sistema? A gente precisa encontrar valores de x e y que satisfaçam as duas equações, que quando a gente substituir nessas equações, a gente vai ter o valor de 5 e a gente vai ter o valor de 2, certo? Uma das maneiras de a gente fazer isso é a gente usar o método da adição. Como que é o método da adição? A gente vai escolher uma das equações aqui, vai multiplicar ela por algum número e somar com a outra equação, né? Com a equação que a gente deixou ali de ladinho. Qual que é a ideia disso? É a gente escolher um número para multiplicar aquela equação, que quando a gente for somar as duas equações, a gente consegue jogar uma incógnita fora, a gente consegue eliminar uma delas, né? Então, a ideia é usar o método da adição para eliminar uma das duas incógnitas e ter uma equação que depende só de uma variável, né? Que depende só de x ou depende só de y. Então, vamos fazer isso com esse sistema aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a primeira equação, né? E a gente vai multiplicar por 2, tá? E daí a gente vai pegar essa equação multiplicada por 2 e somar na equação 2. Tá? Essa aqui é a equação 1 e essa aqui é a equação 2. Ok? Então, vamos multiplicar essa equação aqui por 2. A gente vai ter 2x mais 2y igual a 10. E aí a gente quer somar na equação 2, né? Vamos colocar a equação 2 aqui embaixo. Igual a 2. Vamos somar, então, 2x mais 4x, 6x. Mais 2y menos 2y, a gente vai ter 0, né? Nem vou colocar aqui, isso aqui vai sumir. O 2x e o 2y e o menos 2y vai sumir. E aí, aqui, somando 10 e o 2, a gente vai ter 12. Então, qual que vai ser a nossa equação resultante daqui? 6x igual a 12. Isolando x, a gente tem que x é igual a 12 sobre 6, que é igual a 2. Então, o valor de x a gente achou, né? Agora,
sabendo o valor de x, a gente é só voltar em uma dessas duas equações aqui e substituir o valor de x para a gente achar o y, certo? Vamos voltar aqui, vamos substituir, agora que a gente conhece x, substituir o valor de x na equação 1, ok? Vamos lá. X é igual a 2, então a gente vai ter 2 mais y igual a 5. Logo, y vai ser igual a 3. Então, a gente conhece o valor de x aqui e a gente conhece o valor de y. A gente solucionou o sistema. Qual que vai ser a solução do sistema, então? A solução é x igual a 2 e y igual a 3. É o par ordenado 2 e 3, certo? Essa aqui é a nossa solução do sistema, tá? Certo, assim a gente resolve um sistema usando o método da adição. O que a gente notou? Esse aqui é um sistema possível determinado, certo? Ele tem uma única solução. Vamos conferir se aquele esquema do determinante lá funciona, né? Vamos pegar os coeficientes reais aqui e montar uma matriz, né? Quem são os coeficientes reais? Na primeira equação a gente tem 1 e 1. E na segunda equação a gente tem 4 e menos 2, né? Então, vamos calcular o determinante. Quem que é o determinante dessa matriz aqui? A gente vai ter 1 vezes menos 2, né? Multiplicando a diagonal principal, menos 1 vezes 4, né? Multiplicando a diagonal secundária aqui, que vai ser menos 2, menos 4, igual a menos 6. O determinante, ele é diferente de zero. Então, a gente vai ter um sistema possível determinado. Certo? Então, o esquema lá do determinante que eu comentei é assim que a gente visualiza, tá? É assim que a gente vê se o sistema é possível, é impossível. Então, vamos em frente. Aprendemos a resolver usando o método da adição, né? Vamos agora para sistemas lineares um pouquinho maiores. Agora a gente vai trabalhar aqui, a gente tem um sistema M por N, aqui nesse caso a gente tem um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, tá? Vou copiar ele aqui maiorzinho, porque, de novo, eu fiz muito pequeno, né, gente? Na hora que eu tava montando isso aqui, no computador eu tava enxergando bem, né? E aí, agora, para vocês está pequenininho, mas vamos lá. Acontece. O sistema que está ali é este aqui, tá, pessoal? Esse é o nosso sistema. O que a gente pode... A gente pode representar sistemas lineares de uma forma, em forma de matrizes. A gente pode fazer aqui, né, a representação matricial do sistema. É isso que eu quero passar para vocês agora com esse sisteminha aqui. A gente pode fazer representação matricial. Como que faz a representação matricial? A gente monta uma matriz com os coeficientes, monta um vetor das incógnitas e um vetor dos termos independentes. Um vetor ou uma matriz coluna, né? Mesma coisa. Então, vamos montar a matriz dos coeficientes. Vou montar aqui embaixo. Vou colocar ela aqui, tá? Quem são os coeficientes aqui? 3, 2, 1, né? Os coeficientes que multiplicam x. 4, menos 3 e 2, na segunda coluna. Menos 2. E menos 5, 1 e menos 3, que vão na última coluna. Multiplicam z. Certo? Essa é a nossa matriz dos coeficientes. Tá? Essa matriz, ela vai multiplicar aqui
um vetor ou uma matriz coluna, né, como vocês preferirem chamar, das incógnitas. A gente vai ter aqui x, y e z, certo? E tudo isso, essa multiplicação aqui vai ser igual ao vetor ou matriz coluna dos termos independentes, certo? Deixa eu escrever aqui para a gente ter anotado, né? Vetor, ou a gente pode chamar de matriz também, das incógnitas, certo? E aqui, vetor ou matriz dos termos independentes. Termos independentes é o que está do outro lado da igualdade, certo? Então, como eu tinha comentado, a gente pode calcular o determinante dessa matriz aqui para saber se ele vai ser um sistema possível determinado ou se ele vai cair lá na categoria de impossível ou de possível indeterminado, né? Vou deixar para vocês fazerem o determinante depois, né, estudando, já que determinantes a gente viu na aula passada, então vamos focar aqui nos sistemas lineares, mas se vocês quiserem saber o que é esse sistema, é só calcular o determinante dessa matriz aqui. Aí vocês já vão ter pelo menos uma ideia, né? Se ele for igual a zero, vai ser impossível ou possível indeterminado, e se for diferente de zero, possível determinado. Tá? Mas o que eu queria falar para vocês aqui realmente era da representação matricial. A gente pode representar um sistema linear em forma de matriz, tá? Por quê? Porque quando a gente multiplica a matriz dos coeficientes pelo vetor ou matriz das incógnitas, a gente vai cair exatamente nesses três. A gente vai ter uma matriz coluna com esses três termos aqui, essas três equações aqui. A gente não vai ter equação, né? A gente vai ter só o que está aqui antes do igual. A gente vai ter uma matriz assim, certo? Então, também é um exercício bom de a gente treinar, né? Multiplicação de matrizes e o conceito dos sistemas. Fazer essa multiplicação aqui para ver que a gente vai chegar nesse sistema, beleza? Então, tá. Pessoal, dúvidas, comentários, podem me interromper aí, tá? Se quiserem abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Se quiserem mandar pergunta aí pelo chat também, tá? Fiquem super à vontade, tá? Ok, gente? Como que ia ser a multiplicação? Esse aqui? Essa multiplicação aqui? Vamos fazer aqui. Vou pegar uma folha. Vou colocar aqui mais para cima, tá? Aqui. Como que a gente faz a multiplicação de matrizes? A gente faz... a gente tem aqui uma matriz 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas. E a gente tem aqui uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Então, a gente pode fazer essa multiplicação, né? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Como que a gente faz essa multiplicação? A gente vai fazer o trenzinho caindo do barranco. Acho que é assim que falam, o macetinho. A gente vai multiplicar cada linha aqui, cada termo aqui da linha, por um termo aqui dessa coluna, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter só uma coluna, então fica mais simples, né? Mas qual que é a ideia? A gente vai multiplicar aqui o 3 pelo x, a gente vai ter aqui 3x, o 4 pelo y, a gente vai somar daí, né? 4y,
E aí a gente vai multiplicar menos 5 por z e vai somar aqui também. Vai ter menos 5z, tá? Esse vai ser o primeiro termo da nossa matriz resultante aqui, tá? A gente vai ter como resultado uma matriz de 3 linhas e uma coluna, né? Por conta disso aqui, desse primeiro número aqui com esse último número aqui, tá? Agora a gente multiplicou a primeira linha pela coluna, a gente vai fazer a segunda linha. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes x, menos 3 vezes y, a gente vai somar aqui. 1 vezes z vai ser mais z. Esse é o nosso componente da segunda linha. E agora vamos para a última linha. 1 vezes x dá x, menos 2 vezes y, menos 2y, e menos 3z vem aqui, tá? Essa vai ser a matriz resultante dessa multiplicação aqui. Aí a gente vai ter uma igualdade de matrizes, né? Se vocês observarem, isso aqui que a gente chegou a partir da multiplicação é exatamente a mesma coisa que esse sistema aqui, certo? Essa é a ideia de representar o sistema como uma multiplicação de matrizes. Não sei se ficou mais claro agora, se você conseguiu entender como que a gente faz a multiplicação. Deu para entender? Então tá certo. Deixa eu ver que eu acho que eu perdi uma página aqui, será? Só um minutinho, pessoal. Eu quero resolver um sistema indeterminado com vocês. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É tanta folha aqui, pessoal, só deixa eu me organizar aqui. Aqui tá a página 1, página 2. Vamos ver, página 4. Cadê a página 5, galera? Espera aí. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Não. Que estranho. Perdi uma página. Não tá fora da ordem aqui. Deixa eu recuperar o sistema aqui. Pera aí, pessoal. Tem a apresentação aqui. Eu já pego. Só um minutinho. Eu quero resolver esse sistema indeterminado com vocês. Eu só não sei onde é que eu coloquei ele. Ah, tá aqui. Página 5. Achei. Desculpa a confusão aí. Minhas folhas saíram de ordem aqui. Tava uma atrás da outra, que estava errado. Tá? Vamos em frente, então. O que a gente tem aqui? Agora a gente vai falar de sistemas escalonados, tá? A gente viu sistemas de duas equações e duas incógnitas, né? A gente viu sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Só que a gente viu eles completinhos aqui, né? Com números que não sejam zero, multiplicando aqui x, y e z. A gente sempre, em todas as equações, apareceu ali o x, o y e o z certinho, ou o x e o y, né? Aqui em sistemas escalonados, a gente tem uma cara um pouquinho diferente do sistema, tá? Ele tem essa carinha aqui. Não sei se está dando para enxergar bem. Eu acho que está pequeno. Será que se eu aproximar fica melhor? Não sei se foca. Mas a gente tem aqui um sistema com essa carinha aqui, tá? Eu vou copiar maior aqui. A gente está com um tempinho ainda, né? Sistemas escalonados. Eu vou copiar ele maior aqui, tá?
Aqui. Sistemas escalonados, tá? Esse aqui é um sistema escalonado. Por que ele é escalonado? Ele tem a forma dessa escadinha aqui, tá? A gente tem aqui, o x aqui, ele some porque ele tem um zero, o coeficiente real dele é um zero. Então, ele vai desaparecer. A mesma coisa aqui para a incógnita x e y na terceira equação. Os x e y são multiplicados por zero, então eles desaparecem aqui, né? A gente não vê eles. Um sistema escalonado, ele tem a forma dessa escadinha mesmo. É uma escadinha, tá? Então, a gente tem dois tipos de sistemas escalonados. A gente tem o primeiro tipo, que é esse aqui, tá? O tipo 1, que tem aqui mesmo número de equações e de incógnitas, né? A gente tem que o m, que é o número de equações, é igual a n. Tem o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. A gente tem 3 equações e 3 incógnitas. A gente tem x, y e z. Elas não aparecem aqui nas outras duas equações, mas se a gente olhar para o sistema como um todo, a gente tem 3 incógnitas, certo? Então, temos 3 incógnitas e 3 equações. Vamos resolver esse sistema aqui? Que esse aqui vai ser um sistema indeterminado. Eu quero mostrar para vocês como que a gente resolve e como que a gente escreve a equação. Como que a gente escreve a equação? Não, como que a gente escreve a solução, tá? Então, vamos começar pelo mais fácil, né? A gente está vendo aqui que a gente tem, na última equação, uma equação que depende só de z. Então, a gente já consegue resolver, encontrar o valor de uma incógnita a partir dessa equação, né? Se a gente isolar o z aqui dessa terceira equação, o que a gente vai ter? Né? Vamos isolar ele aqui. A gente vai ter que z é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, aqui a gente achou o valor de z, certo? Encontramos o valor de z. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... mentira, gente. Esse aqui não é um sistema indeterminado. Esse aqui é determinado. O indeterminado é o próximo, tá? Foi mal. Mas vamos lá. Esse aqui é um sistema possível determinado. Perdoem a confusão, galera. Desculpa. Mas esse é um possível determinado, tá? Então, a gente conhece Z. Beleza? Conhecemos o valor de Z. Agora, a gente vai substituir o Z aqui na segunda equação, tá? A gente vai substituir o valor de Z aqui na segunda equação. Porque fazendo isso, a gente vai encontrar o valor de Y, certo? Então, vamos lá. 8 vezes Y menos 7 vezes o Z, que a gente já conhece, que é 2, é igual a menos 6, né? Então, se a gente isolar o Y aqui, quanto que vai valer o Y? Ele vai ser igual a 1, tá? Então, a gente conhece também o valor de Y, tá? E aí, qual que é o último passo que a gente tem para fazer aqui? Substituir os Y e o Z que a gente conhece na primeira equação para a gente encontrar o valor de X. Então, o que a gente vai ter aqui? Pegando a primeira equação agora, né? X menos 2 vezes Y, que é 1, mais Z, que é 2, igual a 2, a gente vai ter o valor de X, né? A gente isola o X aqui e a gente vai ter, né, aqui da primeira equação, certo? Que o X é igual a 2. Então, a gente tem um valor para X, um valor para Y e um valor para Z, que são a solução do sistema. Tá? Como que a gente representa a solução desse sistema? A gente tem aqui o conjunto formado por X, Y e Z, que X é igual a 2, Y é igual a 1 e o Z é igual a 2. Essa aqui é a solução do sistema, tá? Vocês me perdoem a confusão, tá? Eu fiquei com o indeterminado na cabeça, porque ontem eu tava dando uma olhadinha aqui me preparando, né, pra gente ter o nosso encontro hoje, e fiquei com o segundo, o sistema que a gente vai ver na sequência, que ele era indeterminado, e eu queria falar disso, e aí me troquei as bolas aqui, mas esse aqui é um sistema determinado, tá? Ele tem uma única solução.
E aí a gente representa ela dessa forma aqui. Se a gente calculasse o determinante aqui dessa matriz, a gente ia ter um determinante diferente de zero. Então, ele é possível e determinado. O que significa também a gente dizer que ele tem uma única solução? A gente vai substituir esses valores aqui na equação, e eles são os únicos valores para essas três incógnitas que vão satisfazer essas igualdades aqui, tá? Se a gente substituir o valor de x, y e z aqui, a gente vai chegar nesses três resultados aqui, ok? Então, ele é um sistema possível e determinado. Ele é um sistema escalonado que, de novo, que nem eu falei, ele tem o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Então, também por isso, ele é um SPD, ele é um sistema possível determinado. Porque também a gente consegue resolver por essa escadinha aqui, né? A gente começa aqui de baixo, passa para a equação de cima e depois passa para a equação de cima. A gente consegue achar os valores das três incógnitas, tá? Já se a gente tivesse aqui esse sistema aqui de baixo, que é o tipo 2, que é esse que eu queria falar, um número de equações menor que o número de incógnitas, a gente vai cair num sistema possível indeterminado, tá? Vou pegar outra folha aqui e aumentar a letra. Eu viajei aqui, né? Fiz muito pequenininho. Vou escrever aqui mesmo. Aqui. Esse aqui é um sistema com duas equações, né? Que a gente só tem duas equações, e três incógnitas. Porque a gente tem aqui presente x, y e z, certo? Então, a gente tem um número de equações, né, que é o nosso m, menor que o número de incógnitas. A gente vai cair num sistema possível indeterminado, tá? Era aqui que eu queria chegar, gente, vocês me desculpem. Vamos resolver esse sistema, então? Eu vou copiar ele de novo. Não vou copiar, acho que dá para ver aqui, né? Vocês conseguem ver ele aqui em cima, né? Vamos resolver ele aqui embaixo, então, né? Como que a gente vai resolver esse sistema? A gente vai fazer parecido com o que a gente fez para o sistema anterior, né? Vamos começar aqui da equação de baixo. A gente consegue... Vamos começar aqui, então. Partindo da equação 2, que é essa aqui é a equação 2, essa aqui é a equação 1, certo? Partindo da equação 2, a gente consegue isolar o valor de y, né? A gente consegue escrever o y em função do z. Por quê? A gente passa aqui, a gente vai isolar o y, a gente vai passar o 3z aqui pelo outro lado. Então, a gente chega nessa relação aqui. A gente sabe que y é igual a 3z. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar isso aqui e substituir na equação 1, né? Qual que é a equação 1? É x mais y mais z igual a 25. X mais y, a gente tem que é 3z, mais z igual a 25, tá? Agora a gente tem aqui uma equação com x e z, só de incógnitas. Vamos isolar o x. X vai ser igual a 25 menos 4z. A gente vai somar esses 3 aqui com 1, vai dar 4z, vai passar para o outro lado negativo, né? Então, a gente tem aqui, a gente conseguiu escrever o y em função de z e o x em função de z. Mas a gente não consegue passar daqui. A gente não consegue dizer quem que é o z a partir dessas equações, né? O que acontece é que o valor de z, ele pode ser qualquer valor. Que ele vai satisfazer, quando a gente substituir aqui no x e o y, ele vai satisfazer as equações, né? Então, qual que é a solução do sistema? Eu vou escrever aqui e eu já explico para vocês, tá? A solução do sistema é x igual a 25
menos 4z, né? Esse aqui é o valor de x. Y igual a 3z e z, certo? Sendo que o valor de z pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos reais, tá? Essa é a solução do sistema. Por que que ele é um sistema possível indeterminado? Porque o valor de z pode ser qualquer um. O z pode assumir infinitos valores, tá? Então, ele tem infinitas soluções. O que acontece só é que x e y tem que cumprir essas relações aqui, né? O y vai ter que ser 3 vezes o z, e o x vai ter que ser 25 menos 4 vezes z. Mas o z pode ser qualquer valor, tá? A gente vai escolher um z para cá e substituir aqui o z na equação aqui de x e de y, jogar lá no sistema, a gente vai ter o sistema satisfeito, tá? Esse é um sistema possível indeterminado. Ele tem aqui, então, isso aqui significa que ele tem infinitas soluções, tá? O z pode assumir qualquer valor. Ok? Opa. Vocês conseguiram acompanhar essa parte? Ficou alguma dúvida na solução desse sistema? Às vezes é um pouco chatinho de entender essa parte. Se vocês me avisem aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Tá tudo certo? Podemos ir em frente, então? Vai pegar tudo certo? Então tá. Então vamos em frente, né? Então, retomando só o que a gente acabou de fazer, a gente viu sistemas lineares escalonados, que é aquele sisteminha que tem a cara de uma escadinha, né? Então, a gente tem sistemas escalonados do tipo 1, tem, né, um nome aí de tipo 1, né? Mas não necessariamente é isso, mas sistemas com mesmo número de equações e mesmo número de incógnitas. E a gente tem sistemas escalonados com menos equações do que incógnitas. A gente tem mais incógnitas, né? Um número maior de incógnitas do que de equações. E aí a gente cai no sistema possível indeterminado, com infinitas soluções, tá? Isso foi o que a gente acabou de fazer. Agora, a gente vai ver como que a gente resolve um sistema linear usando o método do escalonamento. Qual que é a ideia do método do escalonamento? É a gente chegar num sistema escalonado. É a gente manipular as equações aqui do sistema para a gente ter um sistema com aquela carinha da escadinha, certo? Então, vamos pegar esse sistema aqui. Eu vou, de novo, escrever ele maior aqui, porque eu fiz muito pequenininho. Vocês perdoem a letra aí. Tá? Y mais 2z igual a 3. Esse é o nosso sistema, tá? Então, que nem eu falei, a ideia do método do escalonamento é a gente escrever o sistema naquele formato da escadinha, né? E a gente conseguir pegar, na linguagem mais matemática, é a gente pegar aquela matriz aqui dos coeficientes e fazê-la virar uma matriz triangular superior. Não sei se vocês estão lembrados da primeira aula de matrizes que a gente teve. A matriz triangular superior é aquela matriz que tem essa carinha aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? É uma matriz aqui que tem, por exemplo, 1, 2, 3, 0, 4 e 5, 0, 0 e 6. É uma matriz que só tem termos não nulos aqui em cima, para cima da diagonal principal, né? Para baixo é tudo zero. Então, a ideia é que a gente manipule as equações do sistema para que aquela matrizinha dos coeficientes
fique com essa cara aqui, tá? Assim a gente vai ter o sistema lá com a cara da escadinha, certo? Então, como é que faz? Como é que a gente vai aplicar esse método? A gente vai fazer de um jeito parecido com o método da adição, que eu falei ali no comecinho da aula, tá? A gente vai multiplicar as equações e somar nas outras, pensando sempre em eliminar uma incógnita, tá? Então, vamos ver isso na prática que fica mais fácil, tá? Vamos começar aqui por essa primeira equação. A gente vai, uma das possibilidades, né? Às vezes tem mais de um jeito de fazer, mas uma das possibilidades aqui é a gente multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2 e somar na segunda. Porque a gente, por menos 2 não, por menos meio, tá? Porque quando a gente multiplicar aqui o 2x por menos meio, a gente vai ter menos 1. E aí, quando a gente somar aqui, a gente vai desaparecer com o x, tá? Então, vamos começar aqui pela primeira equação. A gente vai multiplicar ela por menos 1 sobre 2 e a gente vai somar aqui, tá? Na segunda equação. Então, vamos multiplicar essa primeira equação por menos meio. Então, a gente vai ter aqui menos 1 sobre 2 vezes... Eu vou fazer bem passo a passo, tá? Essa parte. Menos 1 sobre 2 vezes 2x. Aí aqui a gente vai ter menos de novo, né? 1 sobre 2 vezes 3 vezes y. Aí vai surgir aqui de novo menos 1 sobre 2, né? Porque a gente está multiplicando todos os termos da equação. Vezes 3z igual, vai multiplicar todos os termos do outro lado também. O termo independente, ele entra na jogada. Vezes 5. Então, aqui, a gente vai cortar o 2 com o 2, e a gente vai ter menos x, tá? Menos 3 sobre 2y, menos 3 sobre 2z, igual a menos 5 sobre 2. Essa é a nossa primeira equação multiplicada por menos meio. Tá? E aí, o que eu falei que a gente vai fazer? A gente vai somar na equação 2. A gente vai pegar a equação 2 e a gente vai escrever ela aqui embaixo. Mais y mais 2z igual a 10, né? Vamos somar essas duas. Menos x mais x vai sumir. Menos 3 meios mais 1, mais um y, né? A gente vai ter aqui menos 1 sobre 2y. Aí, menos 3 meios vezes z mais 2z, a gente vai ter mais 1 sobre 2z. E aí, aqui, menos 5 sobre 2 mais 10, a gente vai ter 15 sobre 2. Tá? A gente, 7,5 aqui. Certo? Então, multiplicando a primeira equação por menos meio e somando na segunda, a gente vai ter isso aqui. Daí, o que a gente faz? A gente vai reescrever o sistema agora com a nossa nova segunda equação, tá? Essa aqui vai ser a nova equação 2, tá? Então, reescrevendo o sistema. Vamos lá. Reescrevendo o sistema, então a gente tem... A primeira equação vai continuar igual, tá? A gente usou ela para fazer a manipulação, mas ela permanece ali a mesma coisa. Tá? A gente mexeu mesmo na segunda. Ok? A nossa nova segunda equação vai ser, então... Vou só me organizar aqui. A gente vai ter aqui... Ao invés de escrever como fração, eu vou escrever como decimal, tá? Que fica mais fácil de a gente fazer caber aqui na folha. Então, a gente vai ter aqui a segunda equação. Menos 1 sobre 2 é menos 0,5, certo? Todo mundo concorda comigo? Mais 0,5, mais meio z, igual a 15 sobre 2
7,5, né? E a última equação, ela ainda permanece a mesma. A gente não mexeu nela ainda, né? Igual a 3. A gente não mexeu na segunda equação. Então, o nosso sistema, ele agora virou isso aqui, tá? Esse é o nosso novo sistema. A gente já conseguiu eliminar o x, né? Então, o primeiro degrau aqui da escadinha a gente já conseguiu fazer. Agora a gente precisa eliminar o y aqui da segunda. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a segunda equação aqui. Como que a gente consegue eliminar o y? A gente vai ter que multiplicar ele por alguma coisa que quando a gente somar com a equação aqui de baixo, dê zero, né? Então, nesse caso aqui, esse valor vai ser 2, né? E quando a gente multiplicar aqui menos meio por 2, vai dar menos 1. Somado com 1, a gente vai conseguir tirar o y. Então, vamos fazer o passo a passo de novo, tá? Eu sei que é chatinho, mas é importante a gente ver todas as etapas direitinho para a gente não fazer confusão. Então, vamos lá. A gente vai multiplicar tudo por 2. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes menos 0,5y, né? Mais 2 vezes 0,5z igual a 2 vezes 7,5, tá? Vamos fazer as multiplicações. A gente vai ter aqui, então, 2 vezes menos meio dá 1, certo? Então, vai dar menos y. 2 vezes meio dá 1 também. A gente vai ter mais z. E 2 vezes 7,5 dá 15, tá? Essa é a nossa nova... nova não. Essa é a equação que a gente vai somar na terceira equação, né? Então, a gente multiplicou a segunda por 2, chegou nisso aqui. Agora, a gente vai somar na terceira, tá? Terceira é isso aqui. Vamos somar. Menos y mais y dá 0, cai fora. Z mais 2z dá 3z. 15 mais 3 dá 18. Essa aqui é a nossa nova equação 3, certo? Então, qual que vai ser o nosso sistema agora? A gente tem lá a primeira equação permanece intacta, tá? A segunda a gente já reescreveu, né? Menos 0,5y mais 0,5z igual a 7,5. E a nossa nova terceira equação aqui, 3z igual a 18, tá? Esse é o nosso sistema escalonado, tá? E aí, como que a gente resolve? Como a gente acabou de fazer para o exemplo anterior, a gente vai isolar o z, vai encontrar o valor para z. Aí depois a gente, conhecendo o valor de z, a gente vem aqui na segunda equação, substitui e isola o y, encontra o y. E daí a gente, por fim, vem aqui para a primeira equação, a gente já conhece o y, já conhece o z, substitui aqui, vai ter uma equaçãozinha ali bem simples para achar o x, e aí encontramos a solução do sistema, certo? Tudo bem até aqui? Conseguiram entender como que a gente escalou num sistema? Tem alguma dúvida? Entenderam? Tudo certo? Então, se tá tudo bem, nós vamos em frente, tá? Se vocês dizerem que tá tudo certo, a gente segue, né? Vou fazer isso rápido. A gente tem que ir treinando, gente. É complicado mesmo, mas tem que ir treinando para pegar o jeito. Eu acho que a pior parte do escalonamento, para mim, pelo menos, eu não gostava também. Eu ficava me batendo ali para entender pelo que eu vou multiplicar essa equação para quando eu somar com a próxima dar zero. É chato, mas é treino, tá? Lá na apostila de vocês acho que tem mais exemplos resolvidos. Deem uma olhada ali
e é treino. É a gente exercitar aí o pensamento, o raciocínio mesmo, tá? Mas vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, gente. Vai dar tudo certo. Vamos então para a regra de Cramer, tá? Regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? É uma forma de a gente encontrar a solução de um sistema usando o determinante, tá? Matriz, determinante, sistema linear, está tudo junto, tá? Por isso até que esse conteúdo é dado tudo na mesma aula, tá tudo lá no mesmo capítulo da apostila. Então, a regra de Cramer, a gente vai usar determinantes para encontrar a solução de um sistema. Como que funciona? Eu vou explicar para vocês qual que é a ideia do método, né, da regra, e daí a gente vai fazer junto aqui para ver na prática. A ideia é a seguinte, a gente vai pegar um sistema, né, que a gente quer resolver, a gente vai montar a matriz dos coeficientes, né, a gente vai pegar os valores ali que multiplicam x, y e z, vai montar uma matriz, e a gente vai calcular o determinante. E aí a gente vai guardar esse número, vai deixar ali no cantinho. Aí o que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar a primeira coluna dessa matriz e ao invés de a gente vai pegar essa primeira coluna, a gente vai jogar fora e no lugar dela a gente vai colocar ali os termos independentes, os termos que estão do outro lado do sinal de igual. E aí a gente vai calcular o determinante. E aí a gente vai guardar esse valor. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda coluna, né? A gente vai tirar a segunda coluna, vai jogar fora e vai botar os termos independentes no lugar. Vai calcular o determinante e vai deixar esse valor ali no cantinho. Mesma coisa para a terceira coluna. Vai colocar os termos independentes no lugar, vai calcular o determinante e vai deixar esse valor ali para a gente usar agora em seguida. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a solução do sistema aqui dessa forma aqui. Eu acho que está pequenininho, mas talvez dê para ver. A gente vai pegar, a gente vai dividir cada um daqueles determinantes que a gente encontrou trocando as colunas da matriz, a gente vai dividir pelo determinante da matriz original. E a partir daí a gente vai ter as três incógnitas, tá? Vamos ver isso na prática, que fica mais claro. Mas a ideia é essa, tá? Vamos lá, então. A gente vai ver esse sisteminha aqui. Eu vou reescrever ele de novo aqui, né? Porque eu fiz tudo muito pequeno. Tá? Esse é o sistema que a gente vai resolver agora, tá? Vocês estão conseguindo ver? Qual que é o primeiro passo? Montar a matriz de coeficientes e calcular o determinante. Então, vamos montar a matriz de coeficientes, né? Vou escrever aqui. Matriz dos coeficientes. Tá? Vamos lá, então. Eu acho que eu vou fazer, gente, uma outra folha, que aqui vai ficar muita bagunça. Eu vou confundir vocês. Deixa eu demorar um pouquinho aqui só para escrever de novo, mas vamos fazer as coisas direito, né? Eu calculei errado o tamanho do papel aqui, ficou tudo amontoado. Mas fica o aprendizado para a próxima. Né? Fazer com mais espaço. Então tá. A gente está vendo aqui regra de Cramer, vou deixar aqui em cima. A gente vai resolver esse sistema aqui por regra de Cramer. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Né? Passo 1. A gente vai montar a matriz dos coeficientes. Os coeficientes. Tá? Quem são os nossos coeficientes? A gente vai ter aqui, né? Quem está multiplicando x? 1, 4 e 1. Tá? 1, 4 e 1. Quem está multiplicando y? 1, 2 e 3. 3. Quem está multiplicando z? 1, menos 1 e 2. E 2. Essa é a matriz dos coeficientes, tá? A gente quer calcular o determinante dessa matriz.
né? Como que a gente faz o cálculo determinante? A gente vai repetir essas duas colunas aqui do ladinho, vai multiplicar as diagonais, né? Vai subtrair as diagonais secundárias lá, que a gente aprendeu na aula passada. E aí a gente vai ter, vamos chamar a matriz dos coeficientes aqui de A, tá? Calculando esse determinante, a gente vai ter aqui o determinante de A, nesse caso aqui ele vai ser 8, tá? A gente vai guardar esse valor aqui, tá? Beleza? Aí a gente vai para o próximo passo. Vamos colocar aqui, passo 2A. Vamos colocar de 2A, 2B e 2C. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente só vai mudar a coluna lá que a gente está trabalhando, né? A gente vai substituir, né? Vou colocar aqui, substituir a primeira coluna pelos termos. A minha caneta está falhando. Deixa eu achar outra caneta aqui, peraí. Termos independentes. Tá? Então, vamos lá. A gente vai tirar essa coluna aqui e aí a gente vai colocar os termos independentes no lugar, tá? Vamos chamar essa matriz de AX. Tá? Só para a gente dar um nomezinho para cada uma, ok? Eu vou subir aqui para ficar melhor de vocês verem. Vamos, então, substituir essa coluna aqui pelos termos independentes. Então, a nossa primeira coluna, ela não vai ser mais 1, 4 e 1. Ela vai ter ser 6, 5 e 13. Tá? 6, 5 e 13. O resto da matriz fica igual, tá? Continua ali 1, 2, 3. O 1, menos 1 e 2. Tá? Continua a mesma coisa. E aí a gente vai calcular o determinante dessa matriz, tá? Eu não vou fazer o cálculo dos determinantes aqui, porque já são 11h20, então fica aí de exercício para treinar, tá? Mas o determinante de AX, ele vai ser 8, o determinante dessa matriz aqui, tá? Passo 2B. Passo 2B. Esse aqui é o valor que eu falei que a gente vai guardar, tá? Vai deixar no cantinho. Passo 2B, agora a gente vai substituir a segunda coluna, tá? A gente vai chamar essa matriz aqui de AY, ok? Vamos pegar lá a matriz dos coeficientes e a gente vai substituir a segunda coluna, tá? A primeira vai ficar igual, vai ficar 1, 4 e 1. E a segunda, a gente vai colocar os termos independentes, 6, 5 e 13. A terceira coluna permanece a mesma coisa, tá? E aí a gente vai calcular o determinante de AY. Nesse caso aqui, o determinante de AY vai ser 16, tá? A gente vai guardar esse valor aqui, beleza? E aí, por fim, a gente vai dar aqui o passo 2C, que é o que está faltando. A gente vai substituir a terceira coluna, né? Já pegar a matriz dos coeficientes, vai tirar essa coluna aqui e vai botar os termos independentes no lugar. Vamos chamar essa matrizinha aqui de AZ, tá? A primeira coluna vai ficar a mesma coisa, né, dessa matriz original aqui. A segunda também. E a terceira a gente vai mandar embora e vamos colocar aqui os termos independentes, tá? E aí a gente vai calcular o determinante de AZ, que vai ser aqui igual a 24, tá? Então, a gente calculou todos os valores lá que eu falei que a gente ia ter que guardar, né? A gente tem aqui o determinante da matriz dos coeficientes,
e o determinante das 3 matrizes que a gente montou aqui, substituindo as colunas, né? Então, agora vamos resolver o sistema, certo? Como que a gente vai resolver? A gente vai calcular, vou escrever aqui a fórmula, tá? X vai ser igual ao determinante de AX sobre o determinante de A. O Y vai ser igual ao determinante da matriz AY sobre o determinante de A. E o Z vai ser igual ao determinante de AZ sobre o determinante de A. Tá? Ok? Agora a gente só precisa substituir os valores lá que a gente deixou no cantinho, né? Quem que é o determinante de AX, que a gente calculou aqui? O AX, o determinante de AX é igual a 8 e o determinante de A é igual a 8. Vamos substituir aqui, a gente vai ter 8 dividido por 8, a gente vai chegar que x é igual a 1. Para encontrar y, a gente vai precisar do valor de AY, né? Do determinante de AY. O determinante de AY é 16. O determinante da matriz dos coeficientes, lá, a matriz A, é 8. A gente tem que o y é igual a 2. E, por fim, para calcular o z, a gente tem aqui o determinante de AZ, né? Que é 24 sobre 8. Vai ser igual a 3. Então, assim, a gente solucionou o sistema. A gente encontrou a solução. Vou escrever ela aqui pequenininha, né? A solução do sistema é 1, 2 e 3. X, Y, Z. Ok? Essa é como a gente usa a regra de Cramer para resolver sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Ok? Beleza? Para quem se dá bem com determinantes, é bem facinho de fazer, né? Bem tranquilo de aplicar. É só substituir a coluna ali e calcular os determinantes e jogar nas formulazinhas aqui. Certo? Não vale para qualquer tipo de matriz? Aí a gente vai ter que verificar. Eu não sei dizer se vale para matriz 2 por 2. Deixa eu ver. Vale para matriz 2 por 2 também. Dá para usar assim, tá? Só que daí a gente só vai ter a matriz, só vai substituir. A gente tem uma matriz aqui, essa matriz aqui, ela não vai ser 3 por 3, né? Ela vai ser 2 por 2, ok? E a gente vai ter só duas incógnitas e duas equações, mas dá para usar, por exemplo, para uma matriz 2 por 2, sem problemas, tá? 4 por 4, 5 por 5, dificilmente vai cair na prova de vocês, tá? Porque daí vocês vão precisar usar lá aquele teorema de Laplace para resolver uma matriz, um determinante de uma matriz maior, então não se preocupem, tá? Mas dá para usar a regra de Cramer para sistema 3 por 3 e para sistema 2 por 2, ok? Dá para usar tranquilo, beleza? Então, pessoal, mais dúvidas? Isso aqui no exame. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Se não, eu separei um exercício aqui para a gente resolver. A gente ainda tem 25 minutos, só para a gente dar uma fixada aí no conteúdo de sistemas. O que vocês acham? Podemos fazer ou vocês querem tirar alguma dúvida? Tudo certo, galera? Podemos fazer o exercício? Então tá. Então, vamos lá. Vou pegar outra folha aqui. Tô com um monte de folha jogada aqui já. Tá. Qual que é? É um exercício sobre sistemas lineares, né? Eu leio o enunciado aqui com vocês. Vamos lá. Para trabalhar na Feira Internacional do Livro, uma editora contratou 3 funcionários, Ana, Beto e Carlos, com salários X, Y e Z reais, respectivamente. O salário de Ana é igual à soma dos salários de Beto e Carlos. No final da feira, a editora pagou uma gratificação
de valor igual ao salário de Beto a cada um dos três. Assim, Ana recebeu no total 2.300 e a soma dos valores que os três receberam foi de 5.400. Qual foi o valor da gratificação que eles receberam? Certo, um monte de informação aí jogada em cima da gente, né? Vamos reler o enunciado com calma e ir organizando essas informações, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a Ana, o Beto e o Carlos, eles têm salários X, Y e Z, respectivamente, né? Então, eu vou anotar aqui em cima, tá? A Ana vai ganhar X, o Beto vai ganhar Y e o Carlos vai ganhar Z. Esses são os salários deles, né? Isso sai aqui da primeira frase, tá? Aí o que ele diz na sequência? O salário de Ana é igual à soma dos salários de Beto e Carlos, né? Então, como que a gente pode escrever isso? O salário de Ana é igual à soma do salário de Beto e Carlos. Então, X é igual a Y mais Z, tá? Essa aqui vai ser a nossa primeira equação do sistema, tá? Eu vou marcar aqui. Equação 1. Ok? Isso veio aqui dessa frase aqui, da segunda frase, tá? Vamos lá, vamos em frente. Próxima informação. No final da feira, a editora pagou uma gratificação de valor igual ao salário de Beto a cada um dos três, né? Então, qual que foi o valor da gratificação? O valor da gratificação foi o salário de Beto, foi Y. Então, o valor da gratificação é Y. E a editora pagou isso a cada um dos três. Então, o que cada um ganhou, no fim das contas, vai ser o X aqui, né? O nosso X, que era o salário da Ana. Ela, na verdade, vai ganhar o salário dela, né? O X, mais a gratificação, que é Y. O Beto, que ganhava Y, né? Vai ganhar o salário dele, que era Y, mais a gratificação, que é o valor do salário dele. E o Carlos, que ganhava Z, ele vai ganhar o salário dele, mais a gratificação, que vale Y, tá? Então, e a gente ainda tem mais uma informação, né? A gente tem a informação aqui de que a Ana recebeu, no final das contas, 2.300. Então, o nosso X mais Y aqui, que foi o que ela recebeu no fim das contas, é igual a 2.300 reais, tá? Então, a gente tem que X mais Y é igual a 2.300. Essa aqui vai ser a nossa equação 2, tá? A equação 2 do nosso sistema. Ok? E aí, mais uma informaçãozinha que eles nos dão aqui, que a soma dos valores que os três receberam foi de 5.400. E aí, a gente não pode só somar aqui X, Y e Z, porque eles ganharam a gratificação, né? Então, o que eles receberam, na verdade, foi X mais Y, a Ana recebeu X mais Y, o Beto recebeu 2Y e o Carlos recebeu Z mais Y. Então, a gente tem que somar tudo isso aqui, vai ser igual a 2.400, né? Vamos colocar aqui a soma dos três, né? Dos três, do que os três receberam, né? Então, a gente vai ter aqui X mais Y, mais 2Y do Beto, mais Z mais Y do Carlos, tudo isso vai ser igual a 5.400, né? Somando aqui todos os Y, a gente vai ter X mais 4Y mais Z igual a 5.400, tá? Essa é a nossa equação 3. Equação 3.
tá? Então, a gente tem as 3 equações para formar o nosso sistema, ok? Eu vou repetir elas aqui para a gente resolver ele, tá? Vamos lá. X é igual, desculpa aqui, igual a y mais z. X mais y é igual a 2.300, tá? E x mais 4y mais z é igual a 5.400. Esse é o nosso sistema linear. A partir daqui, a gente vai tentar calcular o que a questão quer saber. E o que eles querem saber? Ele quer saber o valor da gratificação. O valor da gratificação, a gente viu ali, que é igual ao salário de Beto. O salário do Beto é Y. Então, o que a gente quer saber, a resposta da questão, é o valor de Y, tá? Então, como que a gente pode fazer aqui? A gente já tem, a partir aqui da primeira equação, uma igualdade aqui para x. A gente tem aqui que x é igual a y mais z, tá? Então, a gente pode substituir isso nas duas equações aqui de baixo, né? A gente pode pegar esse valor, essa igualdade aqui, e substituir aqui, e substituir aqui. Como é que vai ficar o nosso sistema, então? A gente vai ter aqui a primeira equação, continua a mesma coisa, né? 1 mais z. Aí aqui, no lugar do x, a gente vai colocar y mais z. Então, a gente vai ter y mais z mais y igual a 2.300. A gente vai ter 2y mais z igual a 2.300, tá? A gente vai substituir também aqui embaixo. A gente vai ter y mais z mais 4y mais z igual a 5.400. Então, a gente vai ter, somando ali y com y e z com z, a gente vai ter 5y mais 2z igual a 5.400, tá? Aí, o que a gente pode fazer? A gente quer achar y, certo? Nos interessa achar o valor de y. A gente pode vir aqui na segunda equação e isolar o z, tá? Vamos fazer isso, então. Isolando z na equação 2, nessa equação aqui, tá? Essa é a 2, essa é a 1 e essa é a 3. Isolando o z na equação 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter que z é igual a 2.300 menos 2y, né? E aí, agora a gente vai substituir na equação 3, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 5y mais 2z. O z é tudo isso aqui. A gente vai ter 2 vezes 2.300 menos 2y igual a 5.400, tá? Fazendo a multiplicação ali, a gente vai ter 5y mais 4.600 menos 4y igual a 5.400, certo? 5y menos 4y dá y, né? E 5.400 menos 4.600 dá 800. E tá aqui a nossa resposta. Ah, desculpa, não estava aparecendo. Nosso y é igual a 800. Então, o valor da gratificação, que é igual ao valor do salário do Beto, é de R$800, ok? E assim a gente resolve a questão. Beleza? A maior dificuldade aqui está justamente em conseguir interpretar as informações e organizar essas informações na forma de equações, né? Esse é algo que a gente tem que treinar e para a gente ir pegando o jeito do raciocínio desse tipo de questão, tá? Mas a ideia é essa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vocês não entenderam alguma coisa? Querem fazer algum comentário? A gente está aí com
um bom tempo. Não sei se vocês querem. O que eu tinha planejado para hoje era isso, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida da questão, alguma dúvida dos outros conteúdos que a gente viu nessas últimas 3 aulas aí, como é que tá? Vamos ver se vem alguma dúvida no meio da chamada. Show, eu multipliquei a equação 2 por menos 2 e somei depois. Pode ser também. Tranquilo. Funciona também. Tem várias formas de resolver mesmo, gente. Bom, pessoal, a ideia era essa, tá? Se vocês, como eu falei, se tem alguma dúvida, vocês podem aproveitar esses últimos minutos aí para a gente conversar, tá? Estamos aqui para isso, né? Pronto. Na questão 5 da lista da aula 9, fiquei em dúvida na 2. É a questão. É uma questão da apostila, né? Vamos ver se eu acho ela aqui. Questão 5. Questão 5. As soluções do sistema. Fiquei com dúvida na 2, na proposição 2 ali, né? Se determinante de A é igual a 8 para A, B, C e D, então determinante de B é igual a 8 para A, B mais 2, A mais C mais 2B mais D. Tá. Vamos lá. Isso aí é propriedade de determinante, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que resolve com propriedade de determinante. Deixa eu só ver aqui. Uma questão da UFSC, né? Vamos ver se às vezes a gente encontra a resolução. Às vezes fica mais fácil a gente. Tá, eu não estou encontrando. Mas tem a resolução aqui, né? Tem a resolução aqui, eu que viajei. Vamos lá. Opa, apareceu um aviso aqui. No determinante B. Tá. Qual que é a dúvida? Consegue explicar pra gente? Qual que foi, o que você não conseguiu compreender certinho? Se quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade. Tá bem. Eu vou colocar a. Vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que eu consigo, né? E aí a gente vê junto. O conteúdo terminamos, gente. O conteúdo da aula 9 era isso. Olha, pode parar, mas se quiser deixar também para pegar
essa dúvida da Natália, fica a teu critério. O que sabe?